Então, podes partilhar. será uma comunicação do meu colega e do organizador também deste colóquio, André Barata, que é professor associado aqui na Universidade do Interior, doutorado em Filosofia Contemporânea e pós-graduado em Filosofia da Natureza e do Ambiente. Tem por áreas de interesse principais, além da filosofia social e política, o pensamento fenomenológico e existencial. Tem publicado vários livros de ensaio, como Metáforas da Consciência, de 2000, Primeiras Vontades, de 2012, e mais recentemente, Uma Questão e se parássemos de sobreviver, de 2018, e O Desligamento do Mundo, de 2020. Assina no Jornal Económico a rubrica Pensar Devagar, onde podemos já ler vários textos precisamente que abordam estas questões, a existência da nossa relação com os animais não humanos, a nossa relação com o tempo e com o impacto que tudo isso tem nesta ideia da vivência em conjunto. Então, muito bom dia. Eu penso que estás a partilhar, não é? Estou a partilhar isto. Muito bom dia. Obrigado, Ana Leonor, professora Ana Leonor Santos, fez aqui uma apresentação. Muito bem. Bom, eu não sou de ética, não é? Realmente, portanto, eu venho da área da filosofia social e política e da filosofia e do pensamento existencial, e isto, neste processamento, acabei por me ir interessando progressivamente por uma leitura também ética do problema da ecologia. Mas, naturalmente, o meu ponto de partida é um ponto de partida vem da política. E aquilo que eu tinha pensado fazer era uma leitura das três ecologias do Félix Guattari. Félix Guattari é um filósofo que também não vem dos debates da ética, vem da área do pensamento filosófico que cruza com a política, com a psicanálise, muito à maneira francesa. O Félix Guattari é muito conhecido pelos trabalhos que escreveu conjuntamente com o Gilles Deleuze, o filósofo, o texto Anti-Édipo e depois o texto de Plateau, e o livro também O que é Filosofia, não é? Estas três obras foram assinadas pelos dois, mas o Félix Guattari, em 1989, publica as três ecologias. E a mim, o que me interessa era justamente esta preocupação por alargar a ecologia, a noção da ecologia. Não é? Portanto, o motivo para procurar alargar a ecologia, uma ecologia alargada, assim, não é? E os motivos para isso são, a meu ver, fundamentalmente, no seu tempo histórico, que é o nosso, são políticos, não é? E, portanto, eu começo por arrancar de uma motivação política e gostaria de terminar, digamos assim, numa saída ética, digamos assim. É um pouco esta a origem do meu movimento. Para pensar os motivos, eu começava por uma provocação, que é política, não é? Se há a palavra que é usada hoje em dia de uma forma bem presente, é a ideia de sustentabilidade, a ideia de, não é? Está em todo o discurso político, está em todas as agendas, tem a ver com o crescimento verde, que é um oxímoro, já falámos disso, acho que não sei se foi esta expressão que o professor Viriato usou na manhã de ontem, mas não foi perto disto. Há qualquer coisa de muito contraditório em tentar enquadrar, não é, crescimento e económico e todo, enfim, o suporte político para esse modelo económico de desenvolvimento e pronto, enfim, as nossas preocupações ecológicas. E nesse sentido, uma palavra que salta logo é a palavra sustentável, e que é uma palavra que tem o seu lado enganoso, no sentido em que nós ficamos descansados enquanto cidadãos, justamente, no exercício das nossas capacidades, dos nossos poderes cívicos, não é? Portanto, politicamente, quando somos persuadidos, muitas vezes até
mediante lógicas que podem ser revisíveis na ideia do almoinar, que o Steven defende, não é? Ideias que nos deixam, de algum modo, de boa consciência tranquila, e basta que nos digam, não, isso é sustentável, e rapidamente deixamos acomodar e a nossa inquietação deixa-se domesticar, digamos assim, não é? Ora, mas e se a sustentabilidade for apenas uma forma de contornar realmente um problema, uma espécie de ganho de margem, não é? Como ganhar margem, uma estratégia de ganhar margem, mas que no fundo é ganhar margem para permanecer a legitimação do mesmo percurso, não é? Margem de manobra para continuar a adiar a confrontação e assim até aprofundar com mais sofisticação tecnológica o que antes já estava em causa. E se sustentabilidade for ganhar margem, mas apenas isso, não é? E não questionar e desobrigar até mesmo, não é? De encontrar respostas, não é? Outras respostas. Enfim, na verdade, esta é a preocupação que me leva a perguntar, não é? Se o conceito de sustentabilidade, de uma forma um pouco provocatória, não só está a escapar, está a perder de vista o problema, mas, de certo modo, é adversário. E, portanto, não sei se o discurso da sustentabilidade não se tornou, efetivamente, um discurso anti-ecológico, não é? No sentido de uma agenda de preservação dos ecossistemas e de enfrentar a exaustão de recursos naturais, a perda da biodiversidade, enfim, tudo aquilo que nós conhecemos de boas fontes empíricas e que está muito bem presente na literatura e em todas as agências internacionais que fazem levantamento disto, e que se encontra, enfim, aquela ideia de que há uma perda acelerada de diversidade, há uma perda acelerada de terra arável, há um ganho acelerado de desertificação, enfim, eu não trouxe estes dados para aqui, mas são dados que são muito facilmente encontráveis em organismos que fazem a monitorização desses dados. Porquê é que eu tenho esta imagem da Lua atrás? Porque no dia 22 de Abril, no passado, dia 22 de Abril, que era o dia da Terra, eu pensei que não era mau nós mesmo pormos à margem, de alguma maneira, não de uma maneira suicidária nenhuma. Eu não sou nada apologista da ideia de que devemos nos abstrair do mundo, porque nós também somos sujeitos deste mundo, também somos entes naturais, fazemos parte da natureza. Aliás, acho que é um exercício de arrogância sairmos da natureza e olharmos para ela como se estivéssemos para a conta dela de uma forma que não fôssemos parte dela, mas pôrmos à margem no sentido de, justamente, em vez de, enfim, fazer um trocadilho com o ganhar margem. Pronto, isto, no fundo, era só um mote de entrada, para explicar porque é que eu acho que há uma motivação política muito forte para pensar uma ecologia alargada. Porque, na verdade, esta estratégia de ganhar margem é a estratégia que vamos encontrando também noutros registros. É, por exemplo, a estratégia que encontramos no enfrentamento das desigualdades, não é? Em que tentamos sempre encontrar formas de ganhar margem que permitam prosseguir a mesma linha de desenvolvimento social que permite o crescimento das desigualdades. E, de certo modo, os modelos de desenvolvimento da social-democracia no Estado em questão, na verdade, têm falhado no sentido em que não têm contido as desigualdades têm aumentado. E parece que encontramos sempre formas de transformar coisas boas, por exemplo, o welfare state, em coisas que servem, na verdade, de almofada que permitem ir ganhando margem para manter o mesmo percurso. E, portanto, é este jogo de homologias ou analogias, não é, que podemos fazer, que parece-me fazer lastro para a reivindicação de um alargamento do conceito de ecologia. Além de que a própria estratégia de ganhar margem é
é uma estratégia que encontramos, seja na nossa relação com os ecossistemas, seja na nossa relação com os sistemas sociais e seja até na relação com a nossa própria subjetividade. Mas eu falarei disso um pouco adiante, mas, portanto, há aqui vários registros onde vamos encontrando, digamos, fenómenos que se reconhecem uns aos outros, não é? Digamos assim, embora sejam realidades distintas, há ali um reconhecimento possível de semelhanças que a questão depois é saber se serão apenas semelhanças. E pronto, então é um bocadinho de uma maneira provocatória que eu colocava esta questão de nos pormos nós mesmos à margem, nem que seja uma suspensão para refletir, para parar e refletir sobre o que se está a fazer. Esta imagem que está aí é a imagem da fotografia restaurada há uns poucos anos atrás, já nos anos 2000, em 2008, já foi há 13 anos, não é verdade, mas esta fotografia foi tirada em 1966, quando efetivamente o homem foi à Lua, aqueles 3 homens foram à Lua, 2 desceram e 1 ficou na nave, não é? E há este nascer da Terra, e esta fotografia foi restaurada recentemente, aquela fotografia estava em muito mau estado e foi restaurada. Esta fotografia encontra-se na NASA, não é? E está aí, encontra-se no site da NASA. Relativamente à questão da sustentabilidade, ainda queria voltar a uma coisa, que é pensar assim, a sustentabilidade pode ser pensada como uma obstinação, não é? Pode ser pensada, na verdade, como uma obstinação no mesmo curso de escolhas coletivas que fazemos na nossa relação com os ecossistemas e que permite, na verdade, uma fuga ao problema e uma fuga à necessidade da transformação. Enfim, gostava só de dar aqui uma conta relativamente intuitiva, não é? Que é um paradoxo famoso, pelo menos no contexto das pessoas que estudam literatura mais ligada às questões da ecologia e também do estudo de crescimento, não é? Que é o paradoxo de Jevons, que é um paradoxo que é um pouco este: se eu puder ter um carro poluente, mas do outro lado da balança tiver 5 carros não poluentes e aqueles 5 carros, cada um por si, for menos poluente que o carro poluente, na verdade, o conjunto agregado dos 5 carros poluentes, não menos poluentes, acabam por poluir mais que o carro inicial. Dito de outra maneira, isto é esta imagem, mas dito de outra maneira, nós temos que nos perguntar muito bem o que é que queremos fazer com energia mais limpa, imaginemos que eu tenho um carro que consegue ter maior eficiência e que com isto eu consigo fazer mais quilómetros. Provavelmente o que vou fazer é, com essa maior eficiência, desbaratar esse ganho em eficiência em mais quilómetros. Vou andar mais com o carro, não é? E portanto, se calhar o carro anterior, que era menos eficiente e saía mais caro o dispêndio que com ele fazia, acabaria até, por paradoxalmente, ser melhor do ponto de vista dos seus impactos ambientais. O paradoxo de Jevons, não é? Aponta também para este alerta, no fundo, que é o que é que a gente está, quais são as nossas expectativas acerca da sustentabilidade e quais são as nossas expectativas também acerca da inovação tecnológica e o que é que fazemos com ela, não é? Porque provavelmente não é por aí que vamos encontrar uma solução. Pronto, isto são as minhas motivações políticas, digamos assim, para entrar nesta questão. Estas motivações são bastante partilhadas e basta pensar num documento que foi muito celebrado a nível global, que foi um documento que até vem de um universo de referências um pouco distanciado daquele que é o meu, mas que é a encíclica papal Laudato Si, não é? E em que justamente esta preocupação em alargar uma ecologia está presente, não é? E eu trago aqui 2 citações. O conceito emprego pelo Papa Francisco é o conceito de ecologia integral, cá está, integral, e em que, efetivamente, a proposta é não dissociar, não é, a problemática da ecologia ambiental da problemática depois temos que ver se vamos chamar a ecologia ou não, enfim, social e outras que haja. Portanto, 2 passagens que estão aqui, presumo, à vista, não é? Dado que tudo está intimamente relacionado, pronto,
é uma premissa que aqui temos que assumir, não vou fazer aqui a sustentação desta premissa, dado que tudo está intimamente relacionado e que os problemas atuais requerem um olhar que tenha em conta todos os aspectos da crise mundial, proponho que nos detenhamos agora a refletir sobre os diferentes elementos de uma ecologia integral que inclua claramente as dimensões humanas e sociais. E, portanto, no fundo, é justamente uma proposta de alargamento do pensamento ecológico. Não há duas crises separadas, uma ambiental e outra social, mas uma única e complexa crise socioambiental. As diretrizes para a solução requerem uma abordagem integral para combater a pobreza, devolver a dignidade aos excluídos e, simultaneamente, cuidar da natureza. Pronto. Este é o movimento, alargamento do pensamento ecológico. Se olharmos para estas duas citações de um documento que, na verdade, que é uma fonte religiosa, não é? Porque é uma enciclopédia papal, o que lemos aqui é fundamentalmente razões políticas, que estão aqui, isto tem a ver com o modo como nos organizamos politicamente. Não é? O problema de uma crise socioambiental, não é propriamente uma questão ética que está aqui em jogo. Este alargamento também se pode resumir numa outra ideia, que é muito intuitiva e que eu acho que tem este poder heurístico, que é temos de fazer uma espécie de revolução copernicana, em vez de pensar a ecologia como um capítulo, digamos assim, das nossas preocupações sociais e económicas, pensar as nossas preocupações sociais e económicas como um capítulo, não é, da ecologia. Portanto, uma espécie de revolução copernicana. Agora, isto não deixa, no entanto, de nos trazer dificuldades. E é essa, agora, a dificuldade mais teórica que eu iria colocar aqui, que é estamos a falar de metáforas, de analogias, ou estamos a falar de qualquer coisa mais? É esta a questão que eu queria trazer aqui, não é? Ou seja, quando pensamos numa ecologia alargada, ampliada, integral, estamos a falar de um uso metafórico ou de um uso, não é, que vai além disso, não é? E eu queria fazer uma proposta de resposta a esta pergunta, não é? Portanto, eu, voltando aqui um pouco, só na leitura daqui do meu texto, a resposta a estes problemas que eu disse, fundamentalmente políticos, implica desconfinar a questão ecológica, desconfinar, evidentemente, é uma piscadela de olho para os nossos tempos, não é? Tomá-la em sentido amplo e, paralelamente, e além disso, também passa por não laminar o que vemos acontecer nos ambientes, na sociedade, nas próprias subjetividades, não é? E já nos dê conta desta preocupação, que na verdade é sentida por quadrantes tão distintos como mesmo aqueles que vão ao quadro enfim, do encíclica papal, e muito bem. Então é neste quadro que eu introduzo a proposta filosófica do Félix Guattari. O Félix Guattari escreve este livro, Les Trois Écologies, em 1989, e que propõe um alargamento da noção da ecologia de maneira a envolver, além do mundo natural, também o mundo social e a própria subjetividade. Mas para compreender o alcance deste alargamento, a questão a colocar é se trata de uma analogia apenas, ou uma metáfora, não é? Ou se é mais do que isso, não é? E se é uma metáfora, uma analogia, quais são os termos em que ela é relevante? Porque isto também é importante, não é? Quando fazemos uma comparação, temos que definir muito bem qual é o âmbito dessa comparação. Qual é a base da comparação, da analogia? Ou se estamos a falar de qualquer coisa mais forte que possa ser lido, portanto, no sentido literal. Ou seja, quando eu falo em ecologia social, eu estou a falar de ecologia literalmente, não estou a falar metaforicamente. E é esta a questão que temos que colocar. E não é uma questão dispicienda e de interesse e de consequências. Eu queria introduzir ainda um conceito aqui nos estudos da metáfora é importante, que é o conceito de metáfora conceptual. Metáfora conceptual é um conceito desenvolvido por dois teóricos da linguagem, linguistas, que são o Lakoff e o Johnson, e tem um livro muito célebre, uma obra muito seminal destes estudos, que é Metaphors We Live By, as metáforas através das quais nós vivemos. Não é? E ele aí define um conceito de metáforas conceptuais. E o que é que são metáforas conceptuais?
não são metáforas naquele sentido de um recurso estilístico, não é? Enfim, literário, mas são formas de pensar antes de exprimir. Não é? E, portanto, são mais da ordem daquilo que está a ser pensado do que da ordem da expressão do que está a ser pensado. Penso uma realidade através do sentido de outra realidade. Por exemplo, a vida como uma viagem, uma metáfora conceitual muito presente na nossa cultura, não é? O conhecimento como uma iluminação. Vamos lá, vamos esclarecer uma questão. Esclarecer uma questão é uma metáfora. O espírito como um sopro, não é? Portanto, a ideia de... A palavra grega para espírito é pneumos, que tem na mesma origem etimológica pneumos, que é o que está, por exemplo, no pneumático, no pneu do nosso carro, não é? Portanto, é o ar, não é? Até a própria ideia do molde com que o artífice fabrica peças, não é? É o eidos, é a palavra, onde é a palavra ideia. E, portanto, até boa parte do vocabulário filosófico tem uma origem metafórica. Começa por arrancar metáforas. Grande parte das ideias, e daí gerando ideias abstratas. Não é? Portanto, grande parte das nossas ideias abstratas, na verdade, tiveram que parasitar, de alguma maneira, ideias concretas da nossa experiência cotidiana e depois fizeram a sua vida. Não é? As metáforas conceptuais que Lakoff e Johnson falam, não é? Nos anos lá em 1980, não conhecem, portanto, como definitiva a separação entre pensar e a sua expressão. Haverá diferença, mas o pensamento não se faz sem meios de expressão, o que torna a metáfora conceitual uma contingência central do pensar. E faz suspeitar que a metáfora que se diz de expressão não deixa nunca de moldar a maneira como se pensa o que se exprime. Depois também há um efeito reverso, que é as mesmas metáforas da expressão vão fazendo pensar. Vão fazendo pensar. Vão tendo também um papel conceptualizador. Ora, isto era só um introito para prosseguir esta minha preocupação com a questão da compreensão da ecologia alargada como uma compreensão da ecologia de uma forma alargada. Ora, à luz da situação, a metáfora não é apenas a analogia que se empresta à compreensão e à expressão de sentido de algo, mas o trabalho dos materiais de sentido com que se faz realmente mais sentido. Aliás, a palavra metáfora, mesmo do ponto de vista da etimologia, quer dizer isso, metáfora. Fora quer dizer transportar. E, portanto, no fundo, o transportar do sentido e de inteligibilidade que de uma dada parte da realidade para outra parte da realidade e iluminar aquela, através da primeira. Portanto, fazer um transporte da inteligibilidade, por exemplo, de uma viagem para compreender a inteligibilidade, ou conferir inteligibilidade à vida. E podemos pensar, será que as relações sociais devem beneficiar ou beneficiam dessa inteligibilidade que encontramos nos ecossistemas? Enfim, transportes de sentido. Transporte de sentido, nesta maneira como eu estava a colocar a questão, de uma forma metafórica, metáforas conceptuais, é evidente que podemos rever o ecossistema no sistema social. Podemos pensar em nichos ecológicos, mas também podemos pensar em nichos de atividades, nichos societais, nichos culturais. Por exemplo, podemos pensar na perda de biodiversidade e pensar, por exemplo, no conceito de unidimensionalidade que o Herbert Marcuse fala, a Maria Ilhéu há pouco falou de monocultura. As monoculturas podem-se colocar também do ponto de vista, por exemplo, de eliminação, rarefação de modos culturais nas sociedades contemporâneas. Vivemos o tempo de uma única maneira. Há uma espécie de cronoestratégia global, esta expressão, enfim, uma autora francesa, cronoestratégia global, que significa, no fundo, que o tempo fez colapsar as diferentes temporalidades numa só, há só uma temporalidade, que é a temporalidade, no fundo, que mais convém ao mercado global, e que deve ser homogéneo. E, portanto, nós podemos encontrar uma série de paralelos entre conceitos que são próprios à ecologia, ao estudo da ecologia ambiental, ecossistema, nicho ecológico, fatores bióticos e abióticos, recursos naturais,
extrativismo de recursos naturais, perda de biodiversidade, em conceitos que, de alguma maneira, revelam padrões de problema semelhante. Não é? É isto. E, portanto, enfim, a obsolescência programada, não é? Com o consumismo induzido, não é muito diferente do extrativismo, não é muito diferente. Uma coisa é irmos lá a uma mina e extrair tudo o que pudermos, outra coisa é a nossa capacidade de consumo ser levada ao limite. Portanto, a eliminação de nichos culturais também, enfim. Um sistema social em desequilíbrio significa um sistema social com desigualdades galopantes, em permanente problemas de insuficiência de diversa ordem. Mesmo aquilo que podemos dizer do ponto de vista do sistema económico, é um sistema económico que não consegue encontrar um estado estacionário, que tem que estar sempre em crescimento ou entra em derrapagem. Portanto, há aqui uma analogia possível a ser feita. E não vou desenvolver mais. O Guattari desenvolve, não vou desenvolver mais, esta transferência de sentido. O Guattari, no entanto, propõe 3 ecologias, não propõe 2, não propõe apenas uma ecologia ambiental e uma ecologia social, propõe também uma ecologia mental, pode ser uma ecologia mental. E aí o que está em causa é um questionamento que ele traz e que já vem da reflexão que ele fazia junto com o Deleuze sobre a própria subjetividade. E ele põe muito, de uma forma muito ostensiva em causa, aquela imagem cartesiana do sujeito. Não é? Cartesiana significa do Descartes, não é? Que é aquela imagem em que o sujeito e o indivíduo coincidem plenamente e são o ponto de partida. É uma espécie de ponto de ancoragem, ponto de Arquimedes, não é? A partir do qual depois tudo se segue. Não é? O resultado da dúvida cartesiana é chegarmos a esse rock, essa rocha, não é, inaugural, a partir da qual a gente depois pode fundamentar e cimentar, consoante a metáfora que queiramos usar, todo o edifício do conhecimento e por aí adiante. Ora bem, ele questiona isso de que maneira? De certo modo, dizendo, não, a subjetividade também é produzida em grande parte, as nossas subjetividades são produzidas, os nossos desejos são em grande parte induzidos. O meu desejo de ter um telemóvel da próxima geração é provavelmente induzido por um trabalho de marketing muito forte. A gente vê os paradoxos, mas só se formos chamados a atenção, porque se não formos chamados a atenção, passivamente vamos sendo induzidos a desejar coisas. Por exemplo, chamar a atenção significa, se repararem, há mais gerações de iPhone do que anos de existência da iPhone. Portanto, as gerações da iPhone duram menos de um ano. Se a gente fizer a média, é muito simples, basta ir. Podem verificar abrindo a Wikipedia e rapidamente é um facto muito verificável. E, portanto, quem diz os nossos desejos, diz também as nossas crenças. As nossas crenças também podem ser muito produzidas, mesmo as nossas crenças e os nossos desejos ecológicos. Por exemplo, as nossas crenças acerca de sustentabilidade podem ser muito induzidas. Bom, qual é o ponto de vista do nosso Guattari? É dizer que, na verdade, o sujeito não está no início da cadeia, está no fim da cadeia. Ele é muito mais um resultado da composição de módulos que se agregam e que são produzidos de formas muito distantes antes de nós. E não era este o slide que eu queria vos mostrar para dizer tudo isto que eu estou a dizer agora. Eu saltei um slide, eu vou passar este slide e depois volto atrás. É este slide, não é? Ele diz aqui, o sujeito não é evidente. Não basta pensar para ser, como reclamava da cá, não é o causa intergosto. Mas há aqui inúmeras outras maneiras de existir, se instala fora da consciência, ao passo que o sujeito advém no momento em que o pensamento se obstina em aprender a si mesmo e se põe a girar como um peão enlouquecido, sem enganchar em nada dos territórios reais da existência, os quais, por sua vez, derivam, em relação aos outros, com placas tectónicas sobre com placas tectónicas sobre a superfície dos continentes. Ao invés de sujeito, esta parte talvez mais importante, ao invés de sujeito, talvez fosse melhor falar em componentes de subjetivação, trabalhando cada um mais ou menos por conta própria. Isso conduziria necessariamente a reexaminar
a relação entre indivíduo e subjetividade. E antes de mais nada, a separar nitidamente estes conceitos. E, portanto, eu diria que pensar esta dissociação entre indivíduo e subjetividade, a subjetividade deixa de ser qualquer coisa imune a todo tipo de problemas de equilíbrio, de industrialização, de produção, que encontramos também noutros registros de ecologia, como a ecologia ambiental e a ecologia social. Voltando ainda à questão das metáforas, então, não é? Era o slide anterior. As metáforas têm um poder extraordinário que é, elas iluminam, elas sugerem uma leitura, não é? Olha, e se lêssemos desta maneira, não é? E é claro que, às vezes, elas levam-nos a paradoxos e fazem-nos, justamente, ver algo que sempre vimos todos os dias de uma maneira, de outra maneira, inesperada. E é um pouco... Eu trago esta citação, porque esta citação faz um exercício bastante selvagem de metáfora, num bom sentido da palavra, não é? E que é, na verdade, até bastante interessante, porque isto foi escrito em 1989, portanto, estamos a falar de 40 anos, praticamente, em cima desta citação. Mais do que nunca, a natureza não pode ser separada da cultura. A separação de natureza e cultura, de que há pouco falámos também, evidentemente, aqui bem já assumida, e precisamos aprender a pensar transversalmente as interações entre ecossistemas, mecanosfera e universo de referências sociais e individuais. Mecanosfera é tudo aquilo que envolva, no fundo, a tecnologia, na sua relação com a matéria, digamos assim. Tanto quando algas mutantes e monstruosas invadem as águas de Veneza, as telas da televisão estão saturadas de uma população de imagens e de enunciados degenerados. Uma outra espécie de alga, desta vez relativa à ecologia social, consiste nesta liberdade de proliferação que é concedida a homens como Donald Trump, que se apodera de bairros inteiros de Nova York, de Atlantic City, etc., para renová-los, aumentar os alugueres e, ao mesmo tempo, rechaçar dezenas de milhares de famílias pobres, cuja maior parte é condenada a se tornar homeless, o equivalente dos peixes mortos da ecologia ambiental. Há aqui um exercício de comparações, não é? De pôr lado a lado coisas que são de universos diferentes, de domínios de realidade diferentes, mas para quê? Para fazer ressaltar, não é? Movimentos de acontecimento nesses domínios específicos que revelam, pelo menos, analogia. Então, é uma situação muito forte e, de certo modo, basicamente visionária. Não só pelo Donald Trump, mas também pelo resto. Ninguém em Portugal sabia quem era o Donald Trump em 89. Penso eu, quer dizer, eu sei, talvez soubesse, não vou generalizar. Eu não sabia. Muito bem, avançando então. Há, contudo, enfim, este era só há contudo um problema nas metáforas. E o meu problema com as metáforas é qual é o limite da utilização da metáfora, não é? A metáfora pode ser problemática. Eu vou pôr assim a questão. A discussão da ecologia como metáfora divide-se em duas questões, uma epistémica e teorética, outra judicativa e prática. Qual o material de sentido levado para a inteligibilidade da sociedade e da subjetividade, os outros dois domínios, e se esse transporte é uma boa ideia, com valor? A resposta à primeira questão leva-nos à identificação e articulação dos conceitos que proporcionam sentido ao pensamento ecológico. Não é? E já vimos ecossistema, espécie, população, habitat, a ideia de habitar, a ideia de lugar, nicho, entre outros. Proporcionam, a pergunta tem que ser muito direta, proporcionam estes conceitos inteligibilidade aos regimes de funcionamento da sociedade e à compreensão dos regimes da subjetividade contemporânea? As relações podem ser pensadas como um sistema de tipo, do tipo que encontramos em um ecossistema, com o mesmo tipo de dinâmicas de estabilidade assentes em equilíbrios, diversidade e autossuficiência.
por sua vez sujeitos ao mesmo tipo de ameaças. Um sistema social, tal como um ecossistema natural, pode ser arrasado por práticas extrativistas que comprometam os seus equilíbrios, as suas homeostases, por práticas uniformizadoras que comprometam a sua diversidade, práticas que conjuntamente comprometam a autossuficiência do sistema. Do mesmo modo, a identificação e descrição de nichos ecológicos em ecossistemas naturais, bem como das condições para a sua subsistência sem os desproteger, contribui para a identificação nos sistemas sociais de outros nichos, como já disse, não é? De atividades produtivas diferenciadas até nichos culturais. Por sua vez, de acordo com o entendimento de Guattari, a subjetividade distante de ser a de cada um como um equivalente do indivíduo e ponto de partida do sistema de um sentido de interioridade, bem à maneira cartesiana, constitui-se em cada um como ponto de chegada, compósito de componentes de subjetividade que extravasa o sujeito individual. Neste sentido, há razões para identificar um sistema de relações entre indivíduo e subjetividade e debater como nos sistemas de relações ecológicas e relações sociais os desequilíbrios, o extrativismo, a sobreexposição. Portanto, não faltam, já vimos isto, não faltam transposições muito inquietantes propostas, não é? Neste movimento de metáfora. Eu queria só introduzir mais um, que no caso da subjetividade, porque o Guattari não fala disto porque não é do tempo dele, que é a nossa relação com as redes. A nossa relação com as redes sociais é um pouco como nós temos posto, como uma planta que é posta sobre um solário para crescer mais depressa. Nós somos postos num lugar particularmente bom a sermos sujeitos a estímulos de reação e de consumo. É um lugar próprio, é um lugar em que estamos particularmente como numa estufa para reproduzir um movimento de extração. Mas até que ponto, agora voltando à questão que eu estava a colocar, dos limites da metáfora, até que ponto deve ser feito este transporte de inteligibilidade ecológica para o plano das relações sociais e regimes de subjetividade? Deve ser um transporte integral, levado às últimas consequências? Esta pergunta é importante porque, sem inviabilizar a riqueza de sentido proporcionada pela metáfora, que eu acho que parece-me inquestionável, é importante determinar limites claros. A sociedade não é um sistema natural, mas um sistema que organiza um regime de existência mediante escolhas. Mesmo se impostas e não constituídas coletivamente ainda, são escolhas. E as subjetividades, com essa outra designação, são projetivas, nisso implicando o que ainda não existe. Não é? Nós sonhamos, nós temos utopias, não é? Nós, portanto, imaginamos. E que, para todos os efeitos, portanto, são projetivas e, portanto, relevam para a subjetividade factos inexistentes, não é? E que poderão até nunca vir a existir no futuro. E que são relevantes no sentido em que são relevantes para as contas e sentido que conferimos à nossa própria existência. Ora, nada disto, seja a escolha, não é, coletiva, ou não coletiva, mas que é feita em todo o caso numa sociedade, seja o projeto, não é, das nossas subjetividades, nada disto faz parte do vocabulário de um ecossistema. Isto, por exemplo, preocupa-me, porque pode acontecer, de facto, às vezes, usos excessivos. E, sei lá, podemos ter, e às vezes preocupa-me com fenómenos como o ecofascismo. Um caso limite desse uso da ideia do uso metafórico é, por exemplo, quando, por exemplo, falamos de sociedades saudáveis. Que é, estamos mais uma vez a fazer um deslocamento de uma metáfora da saúde para um contexto diferente, o da sociedade. Se já sabemos que a saúde, estou agora a fazer uma analogia, um raciocínio por analogia, com a saúde, não é? Antes de pensar na ecologia, mas vai dar o mesmo, no fundo, é essa a analogia. Se já sabemos que a saúde é um conceito de fronteiras difusas, muito permeável ao que a sociedade representa como saúde, deveríamos, em consequência disso, prevenirmos-nos contra pensar-se a saúde de forma neutra, como uma natureza despolitizada, desprovida de intencionalidades, socialmente disciplinadoras. Não é? Muitas vezes o conceito de saúde é disciplinador. Ora, à luz desta percepção, deve,
meu ver, alarmar a consciência crítica o uso da metáfora da saúde ser aplicada à organização da sociedade. Uma sociedade saudável é uma sociedade que rapidamente está a produzir discriminações e exclusões muito claras. E tivemos noção disso, por exemplo, em projetos eugénicos. O que são, afinal, sociedades saudáveis e o que são sociedades doentes. Não faltam evidências históricas, não é? Já dei alguns exemplos de vontade ou pressão veiculada por acusações de que são enfermas certas sociedades. E afinal elas eram apenas só demasiado heterodoxas, ou demasiado livres, demasiado susas, no sentido, não é, de promiscuidade, não é, de fazerem coisas que não vão ao encontro de uma ortodoxia, de uma ordem muito expressamente normativa. Portanto, não é claro quando a justa pretensão por saúde e condições por saúde transita para uma ordem de higienização impositiva ou que com ela negocia. Em suma, os usos metafóricos podem ser muitíssimo iluminadores, mas podem também, em sentido contrário, ser ilusivos, não é? E dessa maneira constituir práticas disciplinadoras, sobretudo quando são propostos como metáforas totais. O problema é isto, é quando a metáfora se torna total, não é? E é o meu receio ao usar a ideia da ecologia alargada, a ecologia integral, como uma metáfora total. É um pouco esse o receio. Uma integração metafórica pode ser mais problemática do que uma integração conceitual. Porquê? Porque uma integração conceitual define os limites, ao passo que a metáfora não define os limites. Parte do caráter ilusivo da primeira, da integração metafórica, pode ser contido, não é? Se fizermos o trabalho de uma integração conceitual. Reparem, é que, de facto, o valor da metáfora é que a analogia não é vinculativa, não vincula, e por isso ela pode crescer. Mas o valor, e é livre, digamos, é um jogo de inteligibilidades, de domínios de realidade diferentes, que nós jogamos livremente. A vantagem de uma integração conceitual é que é muito mais estreita, mas tem o valor do vínculo. É conceitualmente clara, define bem os limites. No fundo, a clareza da subsução de realidades diferentes sobre o mesmo conceito explicitamente formulado, não é? Obriga-nos ao respeito pelos limites precisos dessa vinculação, sem nos permitir uma expansão sem freio de recorte que pode ser totalitário de uma integração apenas metafórica. De novo, o exemplo da saúde pode servir de bom paralelo para pensar na integração conceitual. Há aquela certa definição da Organização Mundial de Saúde, que já é dos anos 40, em que a saúde não suporta apenas a dimensão fisiológica, mas também a dimensão psicológica e a dimensão mesmo relacional, social. E, portanto, de certo modo, às vezes, olhar para o que já se fez noutras áreas é interessante, não é? Este debate já foi feito de alguma maneira, por exemplo, na saúde. A má saúde física afeta as outras dimensões, a má saúde psicológica, a má saúde social. Se pode falar-se de uma pirâmide, como, por exemplo, a de Maslow, não é? Tal não significa uma maior importância em termos de sentido, mas apenas uma posição mais básica, um pouco como permita-se uma comparação. Não se infere nenhum juízo de valor sobre as espécies por umas serem consumidoras primárias e outras secundárias e outras ainda terciárias. Não, as espécies, eu fiz aqui um raciocínio muito rápido, não é? As espécies primárias, não é, de consumidores primários não são mais importantes do que os consumidores secundários e terciários. De uma maneira, na pirâmide de Maslow, os aspectos fisiológicos da saúde não são mais importantes do que os aspectos fisiológicos, os aspectos psicológicos ou os aspectos mesmo relacionais, espirituais da saúde. Eles estão são um sistema, estão em inter-relação. Ora, o que é que isto faz? Isto faz pensar que, se calhar, o melhor é então não pensar um primado da ecologia ambiental sobre os outros domínios. Não é? E não pensar uma transferência conceitual, uma transferência de sentido, não é conceito, uma transferência de sentido assim, horizontal. E pensar um conceito de ecologia que tem realmente três domínios. Um domínio ambiental, um domínio social e um domínio enfim, mental, relacionado com as subjetividades. Enfim, agora vou usar uma referência filosófica. É um pouco como se nós fizéssemos um compromisso entre a primeira e a terceira crítica do Kant.
A primeira crítica do Kant trabalha justamente com a ideia de subsunção dos conceitos, não é? Subsunção dos conceitos. E, portanto, pressupõe uma verticalidade. Há um conceito que subsume portanto, as intuições e subsume conceitos de ordem inferior. A ordem lógica de pensamento também é essa. Pensa logicamente, temos que trabalhar por subsunções. Não é? Se eu faço um modus ponens, não é? Eu tenho que ter ali um ponto de subsunção. Ou na lógica aristotélica, não é? Eu tenho que ter um termo médio, não posso deixar de o fazer. Não é? Mas há um outro tipo de jogo, que é o da terceira crítica, precisamente o da crítica do juízo, não é? Onde não há subsunções, há um jogo livre, não é? E, portanto, o que eu estou a propor é que, de certo modo, pensemos duas racionalidades aqui em jogo. E precisamos das duas. Em jogo, agora, duas racionalidades que têm que estar ativas. Uma racionalidade de subsunções e uma racionalidade de encontros, digamos assim. Não é? E acho que o Kant, entre a primeira crítica, a crítica da razão pura, e a terceira crítica, a crítica do juízo, nos dá as ferramentas para fazermos este trabalho. Mas, portanto, qual é a minha tese? Era que, com a integração conceptual, nós não dispensamos dos usos metafóricos. Pelo contrário, tornamos os usos metafóricos mais benignos. Porque eles já não se podem desenfreadamente ir por aí além. Portanto, há um equilíbrio que me permite estabelecer os limites do próprio uso metafórico. Portanto, de certo modo, com a integração conceitual, os usos metafóricos tornam-se mais benignos, tornam-se inóculos, onde poderiam ser perigosos. E assim ficam precisamente mais livres para fazer um jogo de encontros de sentido e inteligibilidades diversos, e que são muito heurísticos e iluminadores. Pronto. Agora, volta à questão final. Eu não sei quanto tempo é que tenho, já estou... A minha questão final para isto tudo é e como fazer a integração, então? Como fazer a integração? Eu já vos falei disto tudo. A proposta do Guattari é uma ecologia generalizada, como nos diz, não é? 3 ecologias, uma ecologia generalizada. A ecologia ambiental, tal como existe hoje, não faz sentido, tal, não fez senão iniciar e prefigurar a ecologia generalizada, que aqui preconizo e que terá por finalidade descentrar radicalmente as lutas sociais e as maneiras de assumir a própria psique. Os movimentos ecológicos atuais têm certamente muitos méritos, mas penso que na verdade a questão ecosófica, que enfim, propõe a disciplina da ecosofia global, é importante mais para ser deixada algumas das suas correntes arcaizantes e folclorizantes, que às vezes optam deliberadamente por recusar todo e qualquer engajamento político em grande escala. A conotação da ecologia deveria deixar de ser vinculada à imagem de uma pequena minoria de amantes da natureza ou de especialistas diplomados. Ela põe em causa o conjunto da subjetividade e das formações de poder capitalísticos. Isto no fundo é um slide que, em grande medida, volta à motivação, ao problema da motivação, não é? Para uma ecologia generalizada. Mas como é que vamos então fazer a tal integração? Porque, no fundo, é dizer que uma coisa é dizermos, ok, o uso da ecologia alargada de uma forma meramente metafórica tem riscos. Convém que fazemos uma integração conceptual. Muito bem, mas então que integração conceptual podemos fazer? Não é? E é aqui que eu gostaria de fazer uma integração ética da ecologia. É eu estou já perto do fim. O Guattari, o Félix Guattari, logo no início do seu livro, dá-nos uma chave possível para essa integração, que é, ele diz-nos assim, é a relação da subjetividade com a subjetividade que se encontra comprometida. E, digamos, isto é o denominador comum que depois encontra os diferentes eixos. Portanto, voltando à lógica da subsunção, não é? Eu tenho aqui uma categoria maior, a relação da subjetividade com a subjetividade, e depois tenho os diferentes níveis em que ela se concretiza. E que naturalmente ou não, né? Enfim, pelo menos eu acredito que sim, quando um padrão de relação de subjetividade com a subjetividade prevalece, ele vai prevalecer em todos os domínios. E, portanto, se temos extrativismo como um modo de relação da subjetividade com a subjetividade, ele depois vai ser
encontrável, não é? Identificável empiricamente na esfera social, na esfera animal, na esfera vegetal, enfim, na esfera cósmica, não sei, não é? Mas enfim, e mesmo na esfera subjetiva. O que é que isto tem a ver com ética? Porque eu acho que, num certo sentido, pronto, eu aqui vou pôr de pé em terreno perigoso, mas num certo sentido eu penso que ética é precisamente isto, é o domínio que questiona pela avaliação da relação da subjetividade com tudo mais. Portanto, há uma questão ética que pode sempre surgir sempre que eu ajo de algum modo com outrem, não tem que ser outrem, pode ser um animal, pode ser um ecossistema, pode ser mesmo uma pedra. E vou-te dar mais um slide, depois podemos discutir isto, que é, uma coisa é falarmos de uma integração ética da ecologia, mas também temos para pensar uma interpretação ecológica ou ecotopológica da própria ética. Não é? Agora, invertendo a perspectiva, em vez de pensar eticamente a ecologia, pensar ecologicamente a ética. E o que é que significaria? É claro que eu estou a esticar a corda relativamente àquilo que o Guattari me dá. No fundo, eu estou a tentar pensar a partir de Guattari, mas sim para lá do que ele pensa. E, por exemplo, eu há pouco intervim na minha última intervenção, junto à intervenção da conferência da Maria Iel e da Mariana, e falei muito daquilo dos lugares, precisamente porque me parece que muitos dos fenómenos que estamos a vivenciar nos diferentes registros da nossa relação com a exterioridade são fenómenos que podem se articular como uma degradação ou uma rarefação por exemplo, de lugares, daquilo que faz um lugar, da possibilidade de habitar. Não é? Um lugar é um ponto de referência de hábitos que se habitam, não é? De habitualidades que se constituem, de temporalidades e a partir daqui há uma diferenciação. Não é? Se não houver lugares, não há diferenciação. As temporalidades também são lugares, só que são lugares no tempo. Não é? Os nichos ecológicos são lugares, os nichos culturais são lugares. Podemos pensar uma cidade como uma fábrica de lugares. No bom sentido da palavra, fábrica agora, no bom sentido da palavra, quer dizer, porque isto não é só a natureza. Pode ser a cidade. Podemos pensar uma ecologia da cidade, como podemos pensar uma ecologia da natureza. E, portanto, o meu ponto é pensar justamente esta rarefação de lugares. Aquilo que na linguagem de Guattari e de Deleuze chama-se desterritorializações, justamente como categorias éticas. Mas uma ética que se afirma ecotopologicamente. É esta a proposta. Não é? E, portanto, este é um caminho que permitiria pensar o habitar como um valor ético. Não é? Eu aqui paro, não é? Isto é uma reflexão que está manifestamente em caminho, ela é aqui interrompida, mas eu só tentei até esta etapa fazer isto, encontrar forma de conferir uma inteligibilidade não apenas metafórica e sem prejuízo do valor metafórico, do valor de inteligibilidade que as metáforas proporcionam, uma inteligibilidade conceptual a uma ideia de ecologia alargada ou integral ou enfim, qualquer outro objetivo que permita pensar a ecologia de uma forma que envolva as diferentes dimensões da relação entre nós, sujeitos, subjetividades, sejamos individuais ou coletivas ou grupais, whatever, e a exterioridade. A exterioridade significa tudo mais. Não é? E
A proposta é que essa unificação conceptual, além de todas as impossibilidades metafóricas, seja conferida pensando a ética de uma forma ecológica. É um pequeno pescadinho errado da boca, mas eu penso que é um círculo virtuoso. Seria um círculo virtuoso. E era isto que eu trazia. Obrigada, André. Acho que foi uma forma muito interessante e acaba também por fechar aqui um ciclo relativamente à conferência de abertura, que nós comentámos, que a conferência do Viriato também Marques foi muito abrangente. E agora fechamos este momento de conferências precisamente com esta ideia de uma ecologia abrangente, alargada, e que nos traz aqui uma proposta interessante. Questões aqui na sala, online não há? Online até não há. Então, rapidamente, eu tenho uma dúvida, mas se calhar essas deixo cair, deixo para conversarmos noutra altura, porque não é propriamente relevante, porque tem que ver com a perigosidade do uso metafórico, mas essa eu deixaria para discutirmos depois. Aqui, eu sei que referiste-se agora no final, que isto ainda é uma ideia, enfim, que está a começar a ser construída, mas interessa-me particularmente, e não sei se é original, se encontraste isto em algum lado, mas esta inversão, eu pelo menos ainda não a tinha encontrado, esta inversão de, ao invés de pensarmos a ecologia do ponto de vista ético, pensarmos a ética ecologicamente. Portanto, é assim, não é? É as duas coisas, não é em vez, não é? Sim. É um círculo virtuoso. Sim, esta ética que se afirma ecotopologicamente, consegues, enfim, estamos com o tempo ainda, com o tempo apertado, mas reduzido, mas esta questão da topologia, do chamares também, porque disseste, sim, passaste muito rapidamente por isso no final, mas precisamente porque será a ética e a ecologia, mas aí a questão do topos, do lugar, porque é que lhe acrescentas essa dimensão, o ecotopologicamente, como podendo ser visto do ponto de vista ético? Em grande medida, o que está, as categorias que tenho que recorrer para caracterizar estes desequilíbrios, que eu considero que são ecológicos e que acho que têm dimensão ética, são categorias que são fundamentalmente topológicas. Os autores que eu estou a ler, fundamentalmente, são geógrafos, não estou a esperar aqui agora, não é? Mas são geógrafos, são antropólogos e que discutem o que é um lugar, o que é tempo, o que é um espaço, o que é um sítio. São estas as categorias que me estou a dar ultimamente. E porquê é que elas aparecem? Porque se sente, de facto, a rarefação destas categorias. Sendo que estas categorias são categorias indispensáveis para a constituição de relação. E então, eu acho que são relevantes do ponto de vista ético, sempre que pensaria a ética justamente como a avaliação, o momento ético, digamos assim, é o momento da avaliação que nos suscita a minha relação com o demais, digamos assim. E o demais pode ser eu com outro, pode ser eu com um animal, pode ser eu com um teddy bear. Os meus filhos pequeninos, quando eram pequeninos, eu me preocupava muito com isso, que era como é que vocês estão a relacionar com o urso peluche? Não arrastam o urso peluche pelo chão, mas pode ser eu com o jardim, enfim, depois pode fundamentar isto de muitas maneiras, mas eu acho que há uma relação de dependência entre as condições de possibilidade, digamos assim, da relação, digamos, usar este jargão,
e categorias topológicas. O que tens é claramente isso, não sei se é claramente, mas penso que é muito defensável a ideia de que há essa. Eu posso dar conta de imensos exemplos em que sinto que há uma relação de graça. E que desalterizam, e que têm, não vou falar disto aqui, é um texto que eu tenho, e que também desalterizam, o que também levanta uma questão ética, que é muito sartriana, aliás. Eu depois posso desenvolver isso no contexto. Sim, vamos respeitar as questões. Que sejam colocadas em conjunto também. Eu não sei se nós temos muito tempo de sala, porque não teríamos que sair a uma. Portanto, estamos, eu acho que veio aqui o senhor para fechar. Portanto, peço tentar colocar as questões e faça de uma forma tão sintética quanto possível e depois também pedir também a ao teu poder de síntese nas respostas também. Ora, nós temos então aqui uma questão do professor Fernando Henriques e uma questão da Tens. Eu vou só pedir talvez à professora Fernando Henriques para ligar a câmara para poder colocar a questão. Não vejo nada, tu às cegas. Já está. Peço desculpa. Só um bocadinho. Pode colocar? Ai, Fernando Henriques, é especialista da metáfora. Já estou a ver para o tramado. Pode ligar o micro, professora. Boa tarde, já. Obrigada ao André pela sua intervenção. Mas para dizer, provavelmente algumas das coisas, alguns dos comentários que eu vou fazer também advêm do facto de que a audição era muito má, era em eco. Quando tu perdeste a ligação direta ao computador, ficou em eco. Portanto, é má. Além de que não se tinha acesso à partilha de ecrã e, portanto, não se podia. Não é para ficares com esse ar, que não vale a pena, porque, de qualquer maneira, eu fiquei com a visão geral. É só para dizer que pode me ter escapado aquilo que eu vou dizer. Bom, é que me pareceu que acentuaste fundamentalmente o transporte, ou seja, o transporte metafórico dos campos teóricos, não é? E menos a ideia de integração que também está presente na perspectiva ou na proposta do Guattari, sobretudo através do conceito de ecosofia, não é? Esse conceito de ecosofia é ele próprio integrador. Ora bem, eu não ouvi se tu falaste disto, compreendes? Pronto, não sei se falaste, mas eu não ouvi. Portanto, era para dizer que sim, há, digamos que a perspectiva da ecologia alargada está assente num transporte metafórico de sentidos, mas ele próprio acaba por construir uma estrutura que tem uma integração. E para dizer aqui uma coisa, é que este conceito de ecosofia é um conceito que, ao nível das teologias da América Latina, está a ter uma importância grande ligada às ecologias e aos ecofeminismos. Portanto, está a ter uma importância muito grande. Porquê? Porque, de facto, está a permitir uma coisa que eu penso que decorre de um conceito de racionalidade que está aqui subjacente e que é um conceito que eu, à falta de melhor, vou chamar fluido e sem território, não é? Ou seja, está a permitir, por exemplo, que tradições de pensamento e de vida e de habitar chamadas indígenas possam dialogar com perspectivas do norte, não é? E, portanto, permitam um diálogo entre o norte e o sul. Mas há uma outra coisa, que é, eu tenho tudo a favor da metáfora, como tu já estavas a pensar, eu tenho tudo a favor da metáfora. E sobretudo porque eu penso que num conceito alargado de racionalidade, com esta fluidez e com esta ausência de territórios marcados,
o que há é uma espécie de uma dinâmica diaspórica, uma dinâmica de passagem, e isso é que enriquece. Eu penso que este conceito, ou seja, esta perspectiva do Guattari, tem este valor de mostrar a dimensão heurística das metáforas e de ver, como aliás o Ricardo diria e disse, não é? E de ver como as metáforas podem ser a alteridade do conceito, e se calhar devem ser a alteridade do conceito. Aliás, não é por acaso que tu, nas tuas motivações, incluíste o texto do Papa Francisco. Essa inclusão advém já desta está-me a faltar o termo, não estou a ser capaz de dizer. Olha, mas agradeço-te muito este momento interessante de reflexão. Posso? Somos falar barato. Pedimos então a Thaís para colocar a questão dela, por favor. Olá, é que a internet caiu aqui na hora de fazer a pergunta. Bom dia, André, muito obrigada pela tua intervenção. Estou muito animada em estudar com você, né? Estou muito feliz, na verdade. Mas eu estava pensando já desde da apresentação do Steven, e aí guardei isso na minha cabeça e resolvi trazer agora. Quer que eu fale mais alto? Eu sou um bocadinho surdo de ouvido tudo. Sim, diga. Beleza. Não, só para comentar que algumas populações aqui no Brasil têm poucos recursos, né, como você já deve saber, e se utilizam de técnicas que são predatórias para conseguir um mínimo de sustento. Como seria, então, a proposta de conciliar essas necessidades humanas, né, com o equilíbrio ambiental? Porque, por exemplo, aqui na região dos lagos, onde eu estou, os pescadores, para pegar uma quantidade suficiente de peixes para alimentar sua família, usam redes de arrastão que acabam destruindo a biota do fundo, né? Então, o que viria primeiro, né, nessa ética é pensar na sustentabilidade das famílias ou do meio ambiente, ou uma terceira via. Ok. Posso? Eu vou tentar ser mais breve. Fernanda, eu acho que tu resumiste no essencial a minha comunicação. Mas com mais arte. Tens um dom da palavra que eu não tenho. Porque eu, efetivamente, o que eu quis dizer foi isto. Eu acho que é fundamental fazer conviver as duas racionalidades. A racionalidade que confere inteligibilidade a partir do jogo das metáforas, e a integração conceptual. E, portanto, quando tu dizes que a metáfora é a alteridade do conceito, eu não disse isso, disseste tu, mas eu vou roubar a frase, porque ela é exatamente o ponto. O meu ponto é dizer que uma sem a outra perdemos alguma coisa, não é? E por isso é que propunha o convívio entre as duas formas de inteligibilidade. E o que eu penso não é que o Guattari esteja a defender apenas o transporte, não, ele está a defender, de facto, uma integração conceptual, que está naquela frase, não é? Pedimos desculpa, efetivamente a internet foi abaixo, foi um problema. Pronto. Fernanda, desculpa, eu estava a tentar dizer o seguinte, que tu tinhas resumido na perfeição e melhor do que eu conseguiria aquilo que eu tentei exprimir na minha comunicação. Eu, na verdade, o que estou a tentar defender é que a integração da ecologia num conceito alargado obriga, ou deve-nos fazer conviver as duas racionalidades, não é fazer competir, não é uma alternativa entre inteligibilidade proporcionada pelas metáforas e conceptual, não, pelo contrário, é as duas conviverem. E, portanto, quando tu disseste, e muito bem, e foste tu que disseste, que a metáfora faz a alteridade do conceito, eu não podia estar mais de acordo, é exatamente por aí, não é? É
essa a ideia. E a segunda coisa que eu queria dizer é que eu não defendi que o Guattari só ficasse pelas metáforas, pelo contrário, ele defende precisamente esta integração conceptual que faz com que a ecologia ambiental seja uma ecologia ao lado da ecologia social e da ecologia mental, não é? Das subjetividades. E o que unifica todas é esta relação do que se chama subjetividade com a exterioridade, não é? Com a exterioridade, e que no fundo é o objeto da ecosofia, precisamente, não é? Da ecosofia. Portanto, enfim, no fundo, só para dizer que estou absolutamente de acordo com o que disseste, não é? E, portanto, tirando o mau som, o resto foi tudo inabilidade minha. Vamos absolutamente sintonizar desta vez. Não é? Eu estava com um bocadinho de medo que, pronto, porque a questão é esta. Eu acho que a metáfora, deixada livre, completamente livre, é perigosa também, de facto. E é claro que eu não falei do Ricard porque, enfim, isto é um texto que não se desenvolveu tanto ainda, não é? Mas eu mencionarei o Ricard seguramente, porque eu pensei nisso. Pronto, tenho dito. No que diz respeito à pergunta da Thaís, pois, se calhar, mais uma vez, a questão seja nós não cairmos na armadilha da alternativa, da falsa dicotomia. Não é? Talvez a grande mensagem da ecologia integral ou da ecologia alargada é dizer que não vamos pôr em rivalidade a sustentabilidade de uma comunidade humana versus a sustentabilidade dos fundos bióticos, não é? Que são arrasados com os arrastões aí, ou onde quer que seja, no mundo inteiro, não é? Eu acho que, justamente, o que não podemos comprar é também essa alternativa, porque com essa alternativa, enfim, acabaremos por arrasar tudo, não é? Até porque tem sido esse o passado, não é? Quer dizer, e portanto temos que mudar o mindset, digamos assim, o modo como encaramos isto, quer dizer, e se calhar é pensar, bom, mas a sustentabilidade, um sentido positivo de sustentabilidade, que não aquele com que eu comecei, não é? Que é o ganhar margem, não é? Simplesmente, um sentido de sustentabilidade não pode vir separado do conceito de integral. Aliás, eu mencionei, não é, a encíclica papal, e quase sempre a palavra, o adjetivo sustentável, vem associado ao integral. É qualquer coisa sustentável e integral. É isto, quer dizer, nós temos que encarar os problemas sempre como problemas interdependentes. E portanto, um não é o meio do outro. Digamos, ambos são meios e ambos são fins, digamos. Temos que... pronto, é essa a mudança que, no fundo, assim, dizendo muito depressa, eu penso que, no fundo, está em causa ao abraçar-se uma agenda de ecologia alargada, ecologia integral. E vamos ter que terminar aqui, sendo que eu tomo a palavra, posso, vamos terminar esta sessão, estaremos às 2h30, estão todos convidados a estarem presentes para o lançamento da obra Homo Ignatus, a apresentação da obra Homo Ignatus do Stephen Gouveia, que está aqui connosco, fez a conferência a pedaço, e depois faremos o encerramento, tá? Mas convido-vos a estar nesse lançamento, nessa apresentação. Muito obrigado e bom almoço.